Boa noite a todos. Saúdos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, o Senhor está nos agraciando com mais uma noite maravilhosa, o qual nos trouxe em sua casa para o cultuar nesta noite, em mais um culto de missões que está sendo realizado na casa do Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Nós iremos fazer uma oração inicial por tudo que vai ser feito a Ele nesta noite, ao nosso Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai celestial, Pai eterno, ó Deus todo-poderoso, Criador do universo, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, Pai, em nossas vidas. Te agradecemos também porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite com esse propósito em nossos corações, que é de te adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade, te cultuar de todo o nosso coração e também estarmos em comunhão uns para com os outros, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, também, ó Deus, em nome santo de Jesus, pedimos a tua bênção do teu Santo Espírito para o teu trabalho, Senhor Deus, nesta noite, neste culto de missões. Recebe, Senhor, a nossa adoração como aroma suave diante do teu trono, Senhor. Nos abençoa, Senhor Deus, nos ajuda, nos capacita, Senhor Deus, no teu trabalho, porque sabemos que este trabalho é para o Senhor, esse trabalho é do Senhor. O Pai, em nome santo de Jesus, abençoa também aos irmãos que estão chegando. Se há alguém vindo para cá, Senhor Deus, por favor, seu Pai, em nome santo de Jesus, pedimos a tua proteção, Senhor, de todo mal. Em nome de Cristo Jesus, é que nós te agradecemos por tudo isso. Amém, amém, Jesus. Irmãos, agora peço que todos possam ficar em reverência ao nosso Deus, que nós iremos cantar ao nosso Senhor um cântico maravilhoso que tem como título Poder para Salvar. Vamos cantar ao nosso Deus. Abra o teu coração nesta noite para o nosso Senhor. Eleve teus pensamentos aos céus e louve ao Senhor. Engrandeça o seu nome na beleza da sua santidade nesta noite. Todos necessitam
montanhas e tem poder pra salvar. Sobre a morte venceu. Amém, Jesus. Continuando, irmãos, vamos cantar o cântico soberano. Soberano é o cântico ao nosso Senhor. Antes que viesse a existir,
Glórias a Deus, aleluia, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, gostaria que todos pudessem olhar aí de novo, né, para a tela. Queremos fazer nossa leitura bíblica. Já está aí na tela. Eu vou ler o primeiro versículo em que se encontra a referência em Romanos capítulo 10. Nós iremos ler até o 15. Mas eu irei ler o versículo 13. Já está aí na tela, né? Os irmãos juntos irão ler o versículo 14 e todos nós iremos ler o 15, todos em uma só voz, tá bom? Então eu vou ler o 13 e a igreja vai ler o versículo 14 e o 15 todos, tá? Vou começar a leitura em Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Igreja. Todos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Convido aqui à frente nosso irmão Porfírio, que faça uma oração em agradecimento à leitura da palavra do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Curve suas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Pai amado, de estar aqui em Tua casa, Senhor Deus, com o intuito de louvar o Teu nome, de agradecer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que foi lida, Pai Santo, que a mesma possa habitar em nossos corações e que nós possamos pôr em prática a mesma, Pai. Abençoa aqui a cada um que chegou, Pai amado, os irmãos que ainda estão a caminho, que o Senhor possa trazê-los debaixo da Tua proteção. E tudo que será feito aqui, Senhor, seja para honrar e glorificar o Teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Porfírio. Podemos assentar, amados irmãos. Muito obrigado pela reverência, pela colaboração também. Agradeço de coração. E continuando, nós vamos continuar adorando ao nosso Senhor, mais uma vez, com mais um cântico ao nosso Deus. Testemunhar. Vamos agora louvar o Senhor mais uma vez com este cântico maravilhoso, louvando o nosso Deus de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. As cores arco-íris, a brisa murmurar, olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar. As palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor.
existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar do seu amor. Amém. Graças a Deus, ao nosso Senhor que nos trouxe nesta noite na sua casa para lhe adorar em espírito e em verdade. Agora vamos à oração intercessória. A oração intercessória, temos 3 pedidos: pelos missionários e família, por seu sustento e por conversões de almas. E eu gostaria de chamar aqui à frente o nosso irmão Márcio Vilaça, que vai fazer esta oração por esses 3 itens pedidos nesta oração intercessória. Boa noite, irmãos. Vamos orarmos. Oremos. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esse povo aqui presente, Senhor, que o Senhor trouxe. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor, de estar reunido aqui como igreja, Senhor. Pai Celestial, em nome de Cristo, Senhor Deus, pedimos pelos teus servos missionários, Senhor Deus, que estão no campo, Senhor, missionário, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, e espalhando as boas novas de salvação, Senhor, ao mundo perdido, Senhor. Pai Santo, pedimos, Senhor Deus, a eles refúgio espiritual, Senhor. Também pedimos ao Senhor, Pai Celestial, que o Senhor venha estar guardando, Senhor Deus, a cada servo teu, Senhor. Venha suprir, Pai Santo, a necessidade, Senhor Deus, de cada um, Senhor. E também que o Senhor levante teu povo, tua igreja, Senhor, para ajudar, Senhor, aos missionários, Senhor Deus. Que teu povo tenha, Senhor Deus, o desejo e a alegria no coração de ajudar, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, no campo missionário, Senhor Deus, fazendo a tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada um, abençoa as famílias, Senhor Deus, desses irmãos, Senhor. Que o Senhor venha estar livrando, Senhor Deus, cada componente de suas famílias, Senhor. Esteja guardando, Senhor Deus, e esteja dando força espiritual a cada um deles, Senhor Deus. Te peço por livramento, Senhor Deus, por tua proteção e segurança, Senhor Deus, a todo missionário e suas famílias, Senhor. Também peço ao Senhor, principalmente, pelas almas que estão perdidas, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor, vá de encontro, Senhor, a essas pessoas, Senhor Deus, e que elas, Senhor Deus, venham entregar-se, Senhor Deus, ao Senhor Jesus, Pai. Que elas venham se converter dos seus pecados, Senhor Deus, e venham, Senhor Deus, arrepender-se, Senhor. E que assim, Senhor Deus, eles possam fazer o seu serviço, Senhor Deus, com êxito, Senhor Deus. Pois nós te pedimos, Senhor Deus, por tudo. E te agradecemos, Senhor Deus, nome santo e adorado de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmão Márcio, pela colaboração. Obrigado aí pelas orações feitas a esses favores. Irmãos, agora temos um momento de dízimos e ofertas para ofertarmos na casa do Senhor. A gente vai cantar o hino 329, Conta as Bênçãos. Aí os amados que têm a sua oferta ou o seu dízimo, você pode trazer aqui, os lápis aqui na frente, tá bom? Vamos cantar então este hino bem bonito ao nosso Senhor, Conta as Bênçãos, 329. Procelosas são, se com desalento julgas
uma vez. Mas viver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas na divina mão. Uma, diz de uma vez. Mas viver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas que cedeu lhe dar. É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas na divina mão. Uma, diz de uma vez. Mas viver surpreso quanto Deus já fez. Quando virem outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Quantos bens a terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas na divina mão. Uma, diz de uma vez. Mas viver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas na divina mão. Uma, diz de uma vez. Mas viver surpreso quanto Deus já fez. Amém, Jesus. Oremos pela oferta. Santo Deus e amado Pai, em nome santo de Jesus, Senhor, queremos te agradecer pelas ofertas, ó Pai, que foram escolhidas aqui em tua casa, Senhor. Ó Deus, somos sabedores, Pai, que essas ofertas são para o mantimento da obra, Senhor Deus, aos missionários, Senhor, que estão no campo trabalhando, meu Pai. A gente está abençoando, Senhor Deus, a eles com esse sustento, meu Pai, abençoando também a vida dos amados irmãos que puderam te ofertar esta noite, e aos que não puderam, também te peço também a tua bênção, Senhor. Eu venho estar abençoando, dando também, Senhor Deus, valor, dando também, Senhor Deus, trabalhos, dando também, Senhor Deus, condições para a igreja, para os irmãos, para quem está aqui, para ajudar também nesta obra, Senhor Deus, para que possa ofertar também, trazer sua oferta ao altar do Senhor, para que haja mantimento, Senhor Deus, na tua obra aos missionários, meu Pai, que estão trabalhando em prol do Evangelho de Cristo. Em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós te agradecemos e te pedimos por tudo isso. Amém. Amém. Ok, meus irmãos. Bem, agora, mais uma vez, eu gostaria que a igreja toda ficasse em pé. E nós iremos cantar mais um cântico ao nosso Deus, o cântico Até que Ele Venha. Vamos cantar bem forte esse cântico ao nosso Deus. Abra o teu coração, eleve o teu pensamento aos céus, ao trono da graça, e adore ao Senhor, em espírito e em verdade, porque o Senhor, Ele está aqui em nosso meio, nos abençoando e está assistindo a este culto voltado a Ele. Tua graça me alcançou, mas eu quero viver um braço e
coração que me faz continuar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Podemos assentar, irmãos, amada igreja, e nossos visitantes também. Bem, agora eu quero convidar aqui, chamar aqui à frente o nosso pastor Júlio César, que vai trazer as suas considerações e também apresentar o pregador desta noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Saúdo os amados irmãos com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Mais uma vez, pela bendita graça e misericórdia do Senhor, nós estamos na casa de Deus para juntos, como igreja do Senhor, prestarmos esse culto de louvor e adoração ao Senhor, onde é um culto especial, culto de missões, onde o objetivo desse culto é em Cristo Jesus, que é o nosso exemplo de um missionário, sermos desafiados para continuarmos fazendo missões. E também para o dia 1º de junho desse decorrente ano, nós arrecadarmos ofertas para missões estaduais da Missão Brasileira Batista da Fé, onde, através das igrejas, por intermédio da missão, ajudam os missionários que estão no campo. Então, esse é o propósito de missões, como também de sustentar os nossos missionários, o missionário Anderson, irmã Beatriz, que estão lá no estado do Pará, na cidade de Belém, como também o nosso missionário Edgar Varez, que está no estado de Roraima. Então, esses são os objetivos desse culto. Deixa eu fazer aqui os meus agradecimentos e reconhecimento aos nossos visitantes. Nós temos aqui o pastor Carlos, que é o pregador dessa noite, com a sua esposa, a irmã Ruth, e o seu filho, irmão Mateus. E a sua deve ser neta, né? Filha do Gessé, né? Ela é a Eloá. Ok. Temos também a Geiciane, que está ali atrás, com seu esposo Frank e seus filhos. Quero, na oportunidade, pedir oração para essa família. Estamos prestes a começar um estudo, né, irmão Frank? Se Deus quiser, vamos começar esse estudo com o objetivo de trazer eles a reconciliação novamente com o Senhor. Quem sabe hoje possa ser a noite da sua grande reconciliação. Ok? Os demais são de casa, né? Hoje já são de casa, não temos mais visitantes. Também dar as boas-vindas aos cariocas, né? Irmão Neto, a irmã Roberta, estavam no Rio de Janeiro, eu vi as fotos. Parabéns pelas fotos, incentivo os irmãos na oportunidade que tiverem férias, aproveita, é muito bom férias. Ok, irmãos? E também justificar a presença dos nossos irmãos, Diácono Luademar, que está viajando, acredito que amanhã, se Deus quiser, ele vai estar entre nós, e a irmã Joana, que está com dores no joelho e não pôde estar entre nós. Vamos dizer a nossa frase lá, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não, seja bem-vindo a Brilho Celeste, né? Amém. Ok, gostaria de convidar o pastor Carlos, da Igreja Batista Calvário, né, que hoje vai ser o preleitor dessa noite. Nós temos como costume já sempre de trazer preleitores de fora para o culto de missões. Então, o pastor Carlos está com a palavra. Jantes, auxilie ele aqui no microfone aqui. Obrigado, pastor.
Mas, irmãos, meu cordial boa noite. O nosso privilégio de estar com vocês mais uma vez. A nossa alegria de ver rostos antigos e rostos novos, pessoas que permanecem, pessoas comprometidas, que sabem que devemos gratidão a um Deus todo-poderoso e que gratidão não é favor, é obrigação. Temos a obrigação, portanto, de, como objetos do alvo missionário, também sermos missionários. Não fosse o trabalho de missionários, de homens que tiveram a coragem de se gastar, homens que tiveram a coragem de gastar o que tiveram de recursos, e pessoas que tiveram coragem de pagar para que eles viessem, nós não seríamos a Igreja de Cristo aqui e nem em lugar nenhum. Você nota o quanto é importante o nosso trabalho como igreja em fazer missões, porque nós estamos apenas devolvendo o esforço que outros tiveram. Agora é nossa vez. Muitos pensam que os americanos, que a maioria deles que desenvolveram abriram trabalho, abriram igrejas entre nós, deveriam então continuar mantendo os trabalhos aqui. Até alguns anos, na década de 70, os americanos ainda contribuíram com recursos para missões, com a Missão Brasileira Batista da Fé. O meu ex-pastor, ele recebia cerca de 100 ou 150 dólares, que não era muito, mas era uma ajuda que ele tinha. Então, muitos pensam que os americanos deveriam manter. Não é mais trabalho deles. O trabalho deles já fizeram, agora é nossa vez. Como disse o irmão Vanderlei, missionário das Novas Tribos, agora é vez de nós voltarmos para lá. E lá, muito do Evangelho tem perdido a sua identidade. Portanto, é muito importante quando nós nos lembramos da nossa obrigação como alvos de missões e como também fazer missões. Portanto, vamos pensar hoje em algum lugar da Bíblia onde nós encontramos missões. Onde encontramos missões na Bíblia? Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Disse o Senhor a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus nos abençoe. Deus glorioso e Deus bondoso, te agradecemos porque o Senhor preparou homens ao longo da história, da tua história, para que o pecador perdido fosse readmitido na tua graça através do teu trabalho missionário, do teu favor inaudito, da tua grande compaixão de ver o mundo perdido e tomar a iniciativa de buscar-nos para a tua glória, para que alcancemos o alvo do teu propósito, que sejamos santos como o Senhor é santo. Portanto, nada merecemos, mas agradecemos todos os bens
celestiais que nos tens proporcionado através da cruz. É nesse nome santo, imaculado, glorioso, bendito que oramos. Amém. Irmãos, Deus planejou o homem para ser a sua imagem e semelhança, e assim o fez. Não fez o homem igual a ele, não nos fez iguais a ele, nos fez semelhantes. Deus pensa, também fez um homem que pensa. Deus fala, então proporcionou condição de fala ao ser humano. Então, características divinas são injetadas no homem, com a finalidade de que esse homem o glorifique. Esse homem lhe proporcionasse gratidão. Porque além de proporcionar uma semelhança divina a esse homem, ele injetou nesse homem, o responsabilizou por sua criação, colocando-o no jardim dourado. Colocando-o no jardim dourado. Quando olhamos para essa realidade, devemos pensar que o engano do pecado foi tão agressivo que o homem perdeu essa identificação com a divindade, se tornando embrutecido, se tornando indiferente, se tornando inteiramente incapaz de vislumbrar qualquer benefício espiritual, qualquer benefício vindo de Deus. Não consegue ver, não consegue cantar para Deus. Canta exaltando a natureza, canta exaltando mulher, canta exaltando os astros. Então, a característica idólatra do homem é que se sobressai. Esse mesmo homem, corrompido de forma tão drástica, ficou o contrário da imagem de Deus. Totalmente contrário da imagem de Deus, deformado, havendo a necessidade da volta à forma planejada. O homem precisa voltar à forma que Deus planejou para ele. Mas como? Só tinha um jeito. Deus tomou a iniciativa de novo. Deus tomou a iniciativa de criar. Agora ele vai ter a iniciativa de trazer de volta esse homem perdido. É um ato da compaixão de Deus. Então Deus é o primeiro missionário que nós encontramos na Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Será que Deus não sabia onde esse homem estava? O que é que deu nesse homem que ele conseguiu em pensar que podia se esconder de Deus? O que deu nesse homem que ele ficou tão embrutecido que ele não conseguiu imaginar que o Deus que o criou sabia onde ele estava? Precisou Deus buscá-lo. Então Deus é um promotor de missões
porque Ele está interessado no homem perdido. Essa demonstração da graça de Deus é provada pelo fato de haver Deus se revelado a alguns homens anterior ao dilúvio, como Abel, Enoque e Noé. Hebreus capítulo 11, versículos de 4 a 7. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé, Noé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça pela fé. Deus foi buscar Adão escondido, foi buscar os descendentes dele também. Noé, Caim e Abel. Esses homens não tinham nenhuma diferença do pai, todos pecadores. Mas o método que Deus usou para pegar o Adão perdido, pegou os filhos. A fé. Fé não é um salto no escuro. Não é confiar na palavra alheia. Fé é um ato prático. Fé é algo provado. Não é fantasia. Não é um chute, não é sorte. Fé é presente. Fé é doação de Deus a nós, pecadores. Então Deus injetou neles a fé na sua essência de único verdadeiro Senhor. Então é através de Noé que Deus convida toda a humanidade ao arrependimento para escaparem da tão grande condenação. Portanto, Deus é o promotor de missões, e se recusasse o convite para entrar na arca, como recusaram, o prêmio seria condenação. Os mesmos benefícios espirituais do Noé foram oferecidos a toda a sua geração. Na palavra, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Tenham fé que vai chegar um dia da condenação para vocês. Se vocês não crerem, todos vão morrer. Foi a mesma sentença de Nínive. Dentro de 3 dias, se vocês não se arrependerem, todos vão morrer. A grande diferença é que os ninivitas creram. A geração do Noé não creu. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5.
e não poupou. Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo ímpio. Por que missões? Porque o mundo é ímpio. O mundo precisa de fé no Deus verdadeiro para podermos escapar de tão grande condenação. Para concretizar seu plano de salvação, chamar Abraão, prometendo-lhe, através de sua geração, alcançar toda a terra. O propósito de Deus é alcançar a terra formando uma nova raça de homens semelhantes a Deus, convertendo do meio do paganismo para fazer diferença no mundo corrupto. Vamos pensar de onde Abraão saiu. Gênesis capítulo 11, 27 e 28. Gênesis 11, 27 e 28. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor, Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Agora vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2. Atos dos Apóstolos 7, 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu nosso pai Abraão, quando ainda estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Veja como a história correu, tanto de uma ponta a outra. Lá da chamada de Abraão até o Estevão, Marte cristão. A história não mudou. O foco agora é saber que lugar é esse que Abraão saiu. Babilônia, Caldeia, Ur, são as mesmas palavras para o mesmo lugar. Babilônia é a palavra que é derivada de Babel, terra da confusão, onde os pensadores imaginaram que podiam chegar ao céu construindo uma torre. Com seus esforços, com suas qualidades, com sua tecnologia, com seu poder, com a essência do conhecimento de então, para chegar no céu. Façamos uma torre que o topo chegue no céu. Irmãos, quando olhamos para essa realidade, nós vemos o desespero humano para chegar no céu. Obras de caridade de todo jeito. Quanto tem gente bondosa, generosa. Quanto tem gente útil para esse mundo. Quanto tem gente de uma religiosidade tão profunda que dá inveja nos crentes. Tudo porque querem chegar no céu e não negam finanças, esforço que dá para investirem naquilo que estão acreditando. Vocês já pensaram em investimento, gasto para chegar no céu fazendo uma torre no tempo?
Quanto eles teriam que cavar para fazer tijolo? Quanto tempo gastaram queimando barro para fazer tijolo? Quantas pessoas conseguiram reunir para chegar no céu? Desse lugar foi que Abraão saiu. Desse mesmo lugar é o berço da idolatria, da feitiçaria, do sacrifício humano. Tudo o que há de mais deplorável no ser humano reuniu-se em Ur dos Caldeus, Babel, hoje é o Iraque. Quando nós olhamos para essa realidade, devemos pensar no fato de que nosso pai da fé não poderia ter mudado tanto para acreditar no Deus único se Deus não se tivesse revelado para ele, se Deus não o tivesse chamado. Deus, na sua condição de um ser missionário, a serviço da sua criatura. Deus Todo-Poderoso a serviço da sua criatura, para tirar o homem desse estado, dessa condição. O propósito de Deus é alcançar toda a terra. É desse homem que o Senhor formará uma nação santa. Que milagre! Deus, tirando o homem de um lugar tão difícil, para fazer dele tão útil a ponto de nos alcançar. Nós achamos todo mundo difícil para o Evangelho. Meu bairro é difícil, meu parente é difícil, não crê. Não tem ninguém fácil. Não tem nenhum pecador fácil. Nem eu nem você fomos fáceis para crer no Evangelho. Você vê a dificuldade de trazer um desviado para a volta. A dificuldade que é para trazer um desviado para a volta, se é que existe desviado. O pagão que estava na igreja se fazendo de crente. Eu achei isso mais provável. Não tem fácil. Todos somos difíceis. É Deus que toma a iniciativa. Deus, através desse homem, é que trouxe para nós a condição de poder constituir, através dele, uma nação santa. Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 8. Êxodo 19, de 5 a 8. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Do homem Moisés, Deus constituiu uma nação exclusiva, com critério, com bênçãos, com responsabilidade para servi-lo. Mas também isso não foi barato para Deus. Deus teve que sofrer. Um povo, vamos ver mais adiante, rebelde e contradizente. Agora, não mais através de homens, indivíduos, mas de uma nação missionária, o mundo precisava ser alcançado. A nação de Israel não foi chamada para ficar como se morasse dentro de uma casca do ovo com gema e clara. A nação de Israel foi chamada para que através deles
o evangelho fosse radiado, o nome de Deus, de modo que o mundo passasse a conhecer o Deus verdadeiro, se apropriando dos recursos que Deus estava oferecendo para a aproximação de Deus. Então, todos os atos sacrificiais do israelita, todos deveriam se sujeitar como os israelitas. Todos. Porque na nação de Israel é que estava a figura do sacerdote perfeito, do rei perfeito, do homem perfeito. Então todos deveriam ser chamados através da nação de Israel. Quanta beleza nós encontramos na menina que salvou Naamã da lepra. Prisioneira, devia estar triste, acabrunhada, envergonhada. Ela disse: se o meu Senhor tivesse em Israel, ele seria curado dessa doença. Uma menina. Você vê que crianças aqui, como vocês podem ser úteis? Conhecendo a Deus verdadeiro. Uma menina, não se sabe a idade dela. Mas tão útil essa menina foi, aprisionada. Ela testemunhou o nome de Deus. Deveriam ser a luz para todos os povos, a ponto de fazer o Deus de Israel conhecido em todo lugar. Essa era a função da nação de Israel. Deus disse: não se misturem com os povos, não pratiquem as obras que eles praticam, não se envolvam, não casem suas filhas com eles, não deixem seus filhos casarem com elas, não entreguem suas filhas para eles, porque eles vão se servir da prática deles. Quando nós entramos no livro de Juízes, nós vemos a desgraça que foi, a misturada que foi. Quando chegamos em Salomão, nós vemos Salomão estragando a nação. Estragando a nação. Quando nós olhamos para Davi, nós dizemos que é o homem segundo o coração de Deus. Davi, com todos os seus defeitos, ele não levou a nação à prática da idolatria das outras nações. Os pecados dele foram todos pessoais, familiar, mas ele não pegou a nação para se misturar com o resto das outras nações. Salomão fez isso. Quando Salomão entregou o reino para o filho, o reino já estava estragado. A mistura. Perderam a identidade missionária, perderam a função deles como um povo de Deus. Então eles deveriam ser luz para todos os povos, a ponto de fazer o Deus de Israel em todo lugar conhecido, mas não cumpriram esse propósito. Romanos capítulo 10, 16 a 21. Mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me encontraram. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente.
Irmãos, quando olhamos para esse fato, nós devemos olhar para o fato de que, através de Abraão, Deus estava nos contemplando, trazendo a bênção para nós. A atividade missionária na Bíblia nós a encontramos no texto inteiro da Escritura. Em cada livro que você lê, você vai encontrar a atividade missionária de Deus, chamando alguém, elegendo alguém para que o seu nome seja conhecido. Mas agora Deus colocou Israel no ciúme porque ele chamou um povo diferente, integrando a família de Abraão, os manauaras. O povo não judeu, todo. Você vê que a coisa ficou tão feia que Jesus Cristo curou o servo de um centurião romano. Para eles foi um insulto abençoar um centurião romano. Jesus Cristo curou 10 leprosos, um era samaritano. Que insulto para eles, curar um samaritano. Jesus Cristo falou com uma samaritana e ela estranhou, como sendo tu judeu, falar comigo que sou samaritana. Jesus Cristo contou a história do bom samaritano e por fim ele perguntou do intérprete da lei: quem você acha que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele disse: aquele que usou de misericórdia, mas o danado não teve coragem de dizer que foi um samaritano, que até para pronunciar a palavra samaritano era um insulto, uma vergonha. Cristo veio desfazer essas intrigas raciais, porque ele veio fazer de dois povos um povo só, o povo da fé, o povo da comunhão com ele, para integrar esse homem novamente à condição que ele perdeu no paraíso dourado. Isso se faz com missões, porque o evangelho precisa chegar nas pessoas como chegou a mim e a você. Como Deus cumpriu o seu propósito, pondo em ciúme os israelitas, por Jesus, o homem perfeito, o descendente de Abraão, é que nós podemos ser perfeitos. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Chegamos no ponto em que Deus está fazendo com que o homem torne o paraíso. Através de quem? Do homem perfeito. Através de Cristo, nosso irmão. Cristo é nosso irmão duas vezes. Pelo sangue que ele derramou na cruz e pelo sangue que correu nas suas veias, que é o mesmo sangue que corre nas nossas. Cristo, homem como nós, mas homem perfeito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, pecador perdido como Abraão da terra dos caldeus. Pecadores como eu e você, semelhantes a Jesus Cristo. Pecadores como eu e você podemos vislumbrar o céu, porque agora está aberto o paraíso para nossa entrada. Irmãos, agora somos filhos de Deus. Não haveremos de vê-lo, mas haveremos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2.
Vede 1 João 3, versículos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O contrário da nossa condição anterior, inimigos de Deus, separados de Deus, sem nenhuma condição de chegarmos a Deus, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, vejamos aqui as duas semelhanças com Cristo que nós teremos. Semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, quais são essas duas semelhanças? E nós teremos a semelhança da glorificação. E veremos Cristo glorioso e integral, como Ele é. Isso é produto da obra missionária do próprio Deus. Produto da obra missionária de homens que Ele selecionou de forma exclusiva para que progressivamente anunciassem que Ele chegaria, que Ele viria nos proporcionar essa bênção. Então, através da igreja, nós integramos, através da obra redentora de Cristo, nós integramos a promessa de Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. O descendente de Abraão, que nós lemos no primeiro capítulo de Mateus, o descendente de Abraão nos proporcionou a condição de entrarmos na sua parentela espiritual e sermos participantes da natureza de Cristo, homem semelhante a primeiro Adão e ao homem da fé, Abraão. Vejamos Gálatas capítulo 3, versículos de 6 a 11. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão, não são da fé os judeus, que negam Cristo como o verdadeiro Deus. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque está escrito: o justo viverá da fé. É pela fé que nós chegamos a Deus eterno, é pela fé que nós chegamos ao Deus homem, porque Ele se revelou a nós por meio de suas palavras. Essa palavra que nós ouvimos precisa chegar nas pessoas que nós conhecemos.
O bem que recebemos precisa ser distribuído. As pessoas que estão nos lugares onde nós não podemos ir, precisam conhecer por meio das pessoas que querem ir. Entregar essa verdade para a salvação de tanta gente que está se perdendo dia e noite sem conhecer Jesus Cristo. E nas nossas famílias, que nós não conseguimos evangelizá-las. Essa é a parte mais triste. Não conseguimos evangelizar nossas famílias. Não conseguimos trazer os nossos desviados de casa. Está vendo como a coisa é grave? Se perdendo dentro de casa. Assim como Deus responsabilizou Israel, que falhou na apresentação do Deus único e verdadeiro. Agora, responsabiliza a igreja para anunciar a salvação em toda a terra, e o mandato é de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis o dom do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, tem muita gente no nosso estado do Amazonas que não conhece Deus na área do Rio Negro, do Purus, do Juruá. Só aqui. Nas invasões que nós não vamos. Só aqui. Quando você pensa na nossa América Latina, está faltando gente no Peru, na Bolívia, que o evangelho é difícil de chegar. Na nossa Venezuela, tão pertinho ali, só atravessar Roraima está lá de ônibus. Se nós andarmos no campo muçulmano, nós temos Afeganistão e tantos outros países da África e Oriente Médio que não sabem nada de Cristo. Não conhecem nada do Evangelho. Nós não vamos e nós não contribuímos para que alguém vá. Lugares onde todos sabem que se forem estão correndo o risco de não voltar. Por conta da dificuldade de anunciar. Se quiserem ir, vão ter que entrar através de uma profissão. Como se fossem trabalhar. Para aproveitar a oportunidade e apresentar o Evangelho, mas como cristão não entra. Como missionário não entra. Aí está então a grande responsabilidade da igreja de trazer esse povo para Deus, começando com a nossa Jerusalém, o nosso lar. É obrigação da igreja espalhar a mensagem de salvação do pecador em todo lugar. A igreja de Tessalônica fez isso com mestria. A igreja de Tessalônica fez isso com grandeza. Um grande diferencial. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Primeiro Tessalonicenses 1, de 6 a 8. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com muita alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não terdes necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos mudos, vos convertestes ao Deus vivo e verdadeiro, para guardar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da era futura. Então aí está o alvo do Evangelho.
O alvo da ação missionária, fazer com que o pecador seja livre da ira futura. Assim fez Noé, anunciando a salvação para que eles se livrassem da ira futura. Assim se livrou Raabe de ser condenada junto com os cananitas, quando ela conheceu o Deus verdadeiro, e ela então acolheu os espias para escapar da condenação que seu povo estava sujeito. Assim se livrou da condenação Ruth, mulher moabita de um lugar que não tinha nenhuma possibilidade de conhecer o Deus verdadeiro. A Noemi foi lá e ganhou a nora para o reino de Deus. Quantas sogras não se dão com nora crentes? Quantas noras não se dão com sogra crentes? Porque não estão integradas de forma firme no reino de Deus para se completarem espiritualmente. E quantos adágios negativos com sogra? Sogra é muito boa, mas como cerveja gelada em cima da mesa. E por aí vão as deficiências para descaracterizar a família. E Noemi demonstrou para Nora quem era o Deus verdadeiro, e ela pagou o preço. Vou passar fome com a minha sogra, vou catar espiga, vou ralar, mas vou estar com a minha sogra, não por ela, mas pelo Deus verdadeiro. A nação de Israel não foi completa nessa divulgação. Irmãos, a igreja só funciona porque o Espírito Santo está nela. Nós dependemos do Espírito Santo para funcionar como igreja, porque Deus trabalha em cada coração para crermos em Cristo como nosso Salvador, e trabalha no nosso coração para nós o servirmos como nosso Senhor. Foi assim que a igreja de Jerusalém cresceu. Logo no momento, 3.000 pessoas convertidas que permaneceram. Depois 5.000 pessoas que permaneceram. Dessas 5.000, nós notamos o grande destaque pelo fato de eles espiritualmente, o Espírito de Deus os compungiu a contribuírem. Então, missões, ela depende de dinheiro. Missões depende de dinheiro. Mas você não vai tirar o seu dinheiro do seu sustento, da sua fome, não. Deus vai dar condições para que você contribua, porque o Espírito Santo trabalha. Então, voluntariamente, a igreja passou a contribuir com missões. Atos capítulo 4, versículos 34 e 35. Atos 4, 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém necessitava. Isso é dinheiro na causa. Deus não precisa de dinheiro. Deus está no céu, vou jogar meu dinheiro para cima, se cair, se ele pegar é dele, se cair é meu. Se ele precisa de dinheiro, eu vou jogar para cima. Se ele pegar é dele, se cair é meu. Funciona? Deus trabalha com dinheiro. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 4. Lucas 8, de 1 a 4. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele.
Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Com seus bens. Bens é dinheiro. Não dá para fazer missões só com boa vontade. A boa vontade inclui dinheiro. Mateus 28, versículos de 18 a 21. Bora ver mais isso. Mateus 22, de 18 a 21. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu-lhe: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: de quem esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. Então disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Missionário precisa pagar imposto. Missionário tem muitas necessidades que envolvem o seu dia a dia. Porque é do poder público, não é nosso. De Deus é do dízimo, nossas ofertas. Mas que do poder público tem que ir para o poder público. A lamentável é que explora muito, tira mais do que pega, mas nunca foi diferente em lugar nenhum. Mas missão se faz com dinheiro. Mais um, com dinheiro. Vamos ver João capítulo 12. Versículos 5 e 6. João 12, versículos 5 e 6. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que se colocou, o que nela se lançava. Ou seja, de Jesus Cristo tinha um grupo de trabalho, tinha um tesoureiro que ofertava e o Iscariote era responsável por esse dinheiro. Não estamos levando aqui em conta a injustiça dele, estamos levando em conta de que Deus precisa de dinheiro. Mas em todos os casos, Deus trabalhou a condição de seus servos para entregarem. Paulo disse que ninguém dá não é por tristeza nem por necessidade, mas com alegria. A igreja de Filipenses, ele disse: ninguém comunicou comigo entre dar e receber, senão somente vós, ó Filipenses. Irmãos, veja o tamanho da nossa responsabilidade missionária e veja o quanto podemos ser missionários. Se você está feliz porque é salvo, vamos nos esforçar para fazer os outros felizes também. Se você é feliz porque através da obra redentora de Cristo alguém lhe anuncia o Evangelho, você vai para o céu. Que você pense que tantas outras pessoas também têm uma aspiração pelo céu, vislumbra o céu, imagina o céu, mas fico pensando, como eu vou chegar lá? O método de chegar através de construir uma torre não deu certo. O método de chegar no céu por meio da construção da torre não deu certo.
deu B.O. E grande. O único método de chegar no céu é pela fé, crendo em Cristo, reconhecendo que o seu sacrifício foi suficiente. Por isso ele é um missionário enviado para mostrar o quão santo ele é, a ponto de poder nos comprar e nos fazer partícipe do seu reino sacerdotal. Sacerdócio que a nação de Israel não manteve, não cumpriu, é feito através da igreja. Vós sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus constituiu de pessoas com fisionomia tão esquisita, compra tanto negócio para ficar bonito e não fica de jeito nenhum. E Deus consegue fazer desses príncipes para o seu reino. Milagre único. Um coxo que ninguém dava desprezo, ele o colocou em pé. Um mendigo, todo mundo passava por ele, dava um chute, provavelmente, na porta do rico. Deus fez com que ele entrasse no céu. Esse é ato de fé para acreditarmos nessas verdades. Isso só cabe na nossa cabeça, porque Cristo se revelou a nós para nós crermos nessa verdade. Então você não vai para o céu porque você rola mais no chão, grita, urra, rodopia, para mostrar que tem Espírito Santo. Ele é a essência da natureza de Deus em nós. É com esses princípios que nós entramos no céu, com a ação missionária de Deus, com a ação missionária de homens que Ele constituiu, proporcionando-lhes coragem para enfrentar os riscos, perigos. O apóstolo Paulo reflete esses perigos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. E nós não temos sofrido nada. Nós vivemos num paraíso pagão, encastelado no nosso ego. Os desviados parece que passam, não se dão conta disso, não tem nenhuma gratidão. Você vai atrás, parece assim que estão recebendo com má vontade, que aquele negócio, tudo que você vai dizer ele já sabe, não faz efeito nenhum, a palavra não dói. Pode ir na casa de um desviado, atrás dele lá, que ele só falta bater a porta no seu rosto para não entrar, que atende com má vontade. Eu vou, tá bom, eu vou, mas esse voo não chega. A obra missionária é difícil, mas é de Deus. Deus sustenta, Deus trabalha para isso, Deus se empenhou para isso. Deus quer que nós sejamos salvos, por isso Ele pagou o preço encarnando-se, tomando a nossa forma, indo para a cruz, demonstrando toda a sua graça, para fazer com que eu e você não fôssemos para o inferno. E agora a nossa obrigação é trabalhar para que os outros não vão para o inferno, para os outros não irem para o inferno. E nós somos esse canal de bênção para eles. Eu e você. Os nossos recursos financeiros, os nossos vizinhos, todos estão na nossa responsabilidade. Como alvo missionário, pode ser que tenha aqui alguém que entendeu que você é produto de obra de missões. A igreja está aqui no local porque ela quer ser missionária nesse lugar e você é o alvo. Pode ser que tenha aqui alguém que ainda não tenha sido um crente em Jesus Cristo ainda, não tenha tido a plena convicção de céu, de eternidade com Deus, de paraíso perdido aqui. É o paraíso que Cristo conquistou para nós. Hoje é o momento da sua vida, o momento certo. Hoje é dia de salvação, amanhã pode ser muito tarde. Hoje é dia de nós nos comprometermos com as pessoas que nós conhecemos, que como Abraão saiu de um lugar tão cruel, Deus o tirou de lá. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma bênção.
Deus quer que nós sejamos bênção para as pessoas. Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus glorioso, Deus bondoso, santo, te agradecemos porque o Senhor não viu nada de bom em nós. O Senhor não viu nenhum espírito compatível com a tua graça. Mas o Senhor é misericordioso a ponto de se revelar a nós para que nós crescemos que tu és o Filho de Deus. Que tu és o pão do céu que desceste para dar vida aos homens. Que tu deixaste teu lar de glória, adorado por anjos que criaste exclusivamente para te glorificar, para vir aqui no mundo morrer como um malfeitor, para que os malfeitores fossem salvos, o justo pelos injustos. Portanto, recebe a nossa adoração, faça com que essas palavras tão comuns a todos os irmãos, tão repetidas com tanta constância, opere o efeito desejado, que é termos uma prática à altura da tua exigência para nós. Faz-nos úteis, como fizeste com Onésimo. Ele te foi inútil, Filemão, mas agora é útil para ti e para mim. Ajuda-nos a sermos úteis para as pessoas. Portanto, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ajudando-nos a andar contigo, enquanto dormimos, enquanto estamos acordados, pensando na tua glória, vivendo para a tua glória, enquanto labutamos por sustento aqui. Nada merecemos, mas agradecemos tudo. No nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem oramos. Amém. Então, meus irmãos, gostaria de agradecer ao pastor Carlos e que possamos fazer reflexões para as nossas vidas com relação à missão. A Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Será como nós, que somos servos de Deus, fomos abençoados, agraciados, através de missionários que saíram de tão longe para pregar o Evangelho a nós. E agora chegou a nossa vez. E se chegou a nossa vez, a palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes: tudo que vier nas tuas mãos, faça com toda a força, que para onde tu vai, o além, não vai haver mais obras, nem projetos, nem trabalho nenhum. Então é momento de nós nos levantarmos para orar pelos missionários, para ajudar os missionários. Um pastor muito bem disse: nós precisamos de finanças. O missionário ele é sustentado através daqueles que ofertam, daqueles que oram, daqueles que se colocam na brecha. E também incentiva aos jovens, aos adultos, aos idosos, que também possam se levantar para fazer missões, indo ao campo missionário. O Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos preocupados com o nosso lar. Não estou dizendo que isso é pecado, não é pecado. Mas tem algo mais importante, mais sublime, que é o mandamento de pregar missões. Então, que Deus assim possa nos abençoar. Nesse momento, deixo passar os avisos aqui, que os diretores de programações estão me cobrando dos avisos. Irmãos, se Deus quiser, no dia 13 de abril e 14 de abril, essa igreja, pela graça e misericórdia do Senhor, vai estar completando o 16º aniversário.
E nós temos como tema o Deus que salva soberanamente. Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 9, que é aquela história do apóstolo Paulo de perseguidor da igreja para pregador do evangelho. Vai estar conosco no dia 13 de abril, no sábado, o missionário Federico e família. O missionário Federico, ele é conhecido como Fredinho, filho do pastor Federico O e diretor do seminário Hebron. Então ele vai estar conosco dia 13 e dia 14 vai estar conosco o pastor Francisco, que está congregando na Igreja Batista Jardim Celeste, pregando a palavra de Deus. Então, convido os irmãos, não faltem, tragam visitantes, tá? Eu coloquei lá no grupo da igreja, coloque no status, coloque no grupo da sua família, porque esse tema ele é evangelístico. Então, traga visitantes para que assim possa receber a palavra de Deus. Tem mais aí? Aqui nós temos avisos da semana, eu quero incentivar os irmãos. Terça-feira, irmão, nós temos ministério de oração, convoco a igreja, venham orar, venham buscar o Senhor através da oração, às 19 horas. Quarta-feira, 19 horas, também culto de doutrina e oração. Quinta-feira nós temos a frente missionária, lá na casa do irmão Gilmar e da irmã Simone, às 19 horas e 30 minutos. Domingo, escola bíblica dominical. Domingo que vem nós não vamos ter escola bíblica, vamos ter somente a mensagem e o café de comunhão. Ok? Alguma coisa mais aí? Certo. Então esses são os avisos, peço que a igreja se posicione em pé. Vou devolver a palavra para o dirigente, Diácono Livon, que vai fazer assim o encerramento desse culto. Muito obrigado pelos irmãos que vieram, pelos visitantes, que Deus dê uma boa noite, uma boa semana a todos nós. Pastor Carlos, por favor, se dirija à porta para receber o cumprimento dos nossos irmãos e visitantes. Nós vamos cantar, adorar o Senhor com o cântico. Ele vem para salvar, né? Cântico. Podemos salvar. Isso. Nós vamos adorar o Senhor e após nós iremos fazer uma oração final e estamos dispersos para nossos lares. Todos necessitam
passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo Move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Obrigado a todos e até a terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui na nossa oração. Amém.